Pão de Queijo Connect, o podcast do empreendedor brasileiro. Sejam bem-vindos todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, começando mais um episódio. Bom dia, Adriano. Bom dia, Renato. Hoje nós estamos com o Túlio, o CEO da U4C. Bom dia. Contar um pouquinho da história dele. O cara tem uma história fantástica, né? Pode começar aí, contar um pouquinho dessa historinha. Acho que todos nós levamos a vida inteira com histórias fantásticas, né? Construindo ela, né? Construindo ela. Eu tava, esqueci o nome do ator agora, tem um episódio dele que morreu com Parkinson, né? Aquele do De Volta pro Futuro. E eu tava acompanhando ali o filme documental dele na Apple TV. E quando a gente vê a pessoa no sucesso, não sabe o que ela passou, né, cara? Sim. E esse documentário mostra, assim, o cara passou fome ali em Hollywood, ali, vendeu tudo da casa dele pra comprar comida e conseguir chegar onde ele foi. Graças a Deus eu não passei por isso. Você falando nisso, tem um filme, né, do Walt Disney, né? O tanto de pancada que ele toma. E é engraçado porque ele tava dormindo no lixo quando aparece um rato. E é ali que acendeu a luz dele criar o Mickey. E com o Mickey que criou toda a história onde surgiu o Walt Disney. E pra você ver, um rato, né? Um rato. Dormindo no lixo. Rato isso todo mundo odiado, o rato, ninguém gosta de rato, e virou um brinquedo de criança. Exatamente. Isso porque ele tava passando fome, sem dinheiro, dormindo no lixo. Isso ninguém imagina. E virar o que virou, né? Então, é o que você falou. Infelizmente, como que se diz? Quando o cara tá mordendo o osso, chupando o osso, ninguém vê. Só vê depois que tá comendo a picanha, né? Cara, mas assim, eu sempre curti muito tecnologia, informática. Então, em 88, eu tinha um computador. Você tinha nascido? Não, eu nasci em 74. Que isso? Sério? Em 84 tinha um curso, em 88 tinha um curso de programação em Belo Horizonte, chamava Data Center, né? Sim. Você fazia curso de Basic e COBOL. E aí minha mãe colocou, fiz curso lá de Basic e COBOL, curti pra caramba o curso, curti muito a matéria. E fazia programa de computador para campeonato de ping-pong, não, de jogo de botão em casa, com os amigos. Ligava o computador na televisão, a gente fazia programa de computador para ser placar de campeonato de jogo de botão. Cara, e aí eu resolvi trilhar essa área, sempre assim, comecei a trabalhar num birô que chamava Script Eletrônica. Eu era bom de datilografia. Você é natural de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte, né? Estudou em escola particular, pública? Estudei em escola militar, estudei em Tiradentes, né? Ótima escola. E muito boa escola, assim, foi na época do Tiradentes, estudava, não era turma mista, né? Então, era homem que estudava de manhã e as mulheres à tarde. E depois, quando resolveram fazer turma mista, foi aquele negócio, os homens querendo ir pra tarde, os meninos pra manhã. Eu falei, eu vou permanecer aqui, porque o pessoal da tarde vai querer vir pra cá, eu vou ficar aqui. Né? E aí, eu já fiquei lá. Cara, aí eu comecei, né, na minha adolescência, a experimentar muito a programação. Trabalhei fazendo edição de jornal para o estado de Minas com PageMaker na época, né? Que era uma coisa nova. E eu era o cara mais novinho ali da época da turma de edição de jornal ali. Depois eu comecei a fazer programação na UFMG e como eu fazia também um curso de edição de vídeo, né? E no curso de edição de vídeo era com um padre, né, um padre da rede salesiana. O salesiano tinha o SSV, Sistema Salesiano de Vídeo, que era um dos maiores produtoras de vídeo da América. A campanha do Collor, na época, foi feita toda lá, várias edições do Milton Nascimento. Ficava ali no bairro Castelo, Serrano, na verdade. E eu comecei a curtir a edição de vídeo pelo equipamento novo que chegou lá, que era Video Machine, que em vez de editar o vídeo para aquelas máquinas com fitas Betacam, as edições todas eram para um computador de computação gráfica, né? Você não é um cara, assim, acomodado, já deu para ver que você gosta de novidade. Cara,
busca novidade. Eu sou ariano, inquieto, né? Inquieto, tô sempre buscando coisa nova, então ficar Parado. no mesmo ali, para mim não funciona, né? E volta naquele comportamento aqui dos empreendedores de sucesso, né? Que é a busca da aprendizagem contínua. Todos parece que tem um padrão. Todo mundo tem um sempre quer um novo, né? Sempre onde não tem um conhecimento, onde que é novo ali. Não tem desafio, né? Tem um desafio assim, pro empreendedor em geral, né? E que faça sentido, né, cara? Porque porque quando você vai pro digital, você tem um desafio, mas faz sentido. Você evita fazer muita coisa manual que demora mais tempo, consome mais tempo, você vai pra uma coisa mais dinâmica, né? E aí, cara, eu comecei a fazer um estágio lá no SSV, né, com a Video Machine, que a gente até apelidou ela de Sex Machine, porque ficava nela a noite inteira com ela ali, trabalhando ali no equipamento. E aí, eu com 17 anos, cara, eu fui um pouquinho abusado, eu bati na porta de uma empresa que chamava Nils Farias, né, não sei se vocês são da mesma geração minha, mas a Nils Farias era a segunda maior produtora de eventos do país, né, tinha em São Paulo Alcântara Machado, e aqui em Minas Gerais tinha a Nils Farias. Minas Mostra Mulher, Expor, Enforuso, os grandes eventos que tinham no estado eram todos a Nils Farias. Expor Cachaça. Né? Expor Cachaça não, acho que veio depois. Mas eu bati lá na porta da Nils Farias e falei assim, não, eu quero trabalhar com computação gráfica. Os caras nem sabiam o que era esse negócio de computação gráfica. E aí eu conversei com o Nilson, que era o dono, né, da companhia, e falei assim, cara, me deixa trabalhar aqui um mês, se você não gostar do meu trabalho, ok. Se gostar, você me faz uma proposta de contratar, né? E foi aí que eu comecei, né, a minha vida profissional para valer, né, foi na Nils Farias, um cara que eu sou muito grato, ele faleceu, o Nilson, inteligente pra caramba. Então, tive muitos momentos com eles ali a sós, que eu aprendi muito essa questão de empreendedor, né? Então, algumas lições que da época que eu trago para a vida inteira. Uma delas, que é conhecida de todo mundo, mas na época era uma novidade, ele falava o seguinte, ele me deu uma caixa de fósforo e falou assim, pega todos os palitos e quebra eles de uma vez. Eu não consegui. Agora tira e quebra um a um. Então, o que ele quis dizer com isso? Que se as pessoas realmente estiverem unidas na empresa, é difícil quebrar. Mas se elas estiverem espalhadas, cada um olhando para o seu lado, você começa a quebrar e minar cada um até a empresa morrer, né? E isso eu levei para a vida, cara. Eu falei assim, cara, é mesmo. Essa metáfora que ele usou, ela vai muito sábia, né? Muito sábia. E depois da Nils Farias, eu fui convidado pela Rede Salesiana de Ensino para trabalhar lá com a área de informática, para montar o primeiro laboratório de informática da Rede Salesiana no país, né? Que foi em Belo Horizonte, no Colégio Salesiano, que fica na Avenida Amazonas. Sim. E eu novo ali, né, cara? Tinha 18 para 19 anos para trabalhar com laboratório de informática, que para mim era o sonho, né? Então tinha lá 30 computadores. Cedo, né? Era seu parque de diversão. Né? Cara, aí eu estudava, trabalhava, dando aula, fazia alguns trabalhos também por fora ali e não parava. Estudava sempre também de madrugada e eu curtia um uísque nessa época já. E eu passava a madrugada estudando, tomando uísque ali e de manhã tava zerado ainda para continuar trabalhando, né? Tava normal. Não era alcoólatra nem nada. Eu acho que, sei lá, me estimulava, né, cara? E depois eu comecei a ajudar os salesianos a espalharem, né, a rede de laboratório de informática para outros colégios, Niterói, Brasília, Colégio Dom Bosco, aí o Brasil inteiro. Nessa fase que eu estava assim, muito bem, né? Então, cara, na época, vocês lembram do Gol GTI? Né? Lembro. Eu tinha uma grana ali para... GTS e GTI. O GTI era o top. Era o top. Eu tinha uma graninha ali que dava para comprar um Gol GTI, né? Que cara novo, ele tinha 20 para 21 anos. E aí nessa época. GTI quadrado? Quadrado. É igual o que tinha GTS. Tinha um azul e o vinho. E tinha um cinza, um metálico ali e tal. Era esse, o cinza com azul, né? Que era fantástico o GTI. O volante com 4 botões de buzina, né? Era muito bom. Era o top da época. Era o top da época.
Cara, o Scott XR3 também? Também. Tinha um conversível Scott XR3. Era muito, muito massa, né, na época. Cara, aí com 21 anos, 20 para 21 anos, aí a vida falou assim, não, Túlio, você gosta de desafio? Então eu vou te dar um desafio um pouquinho maior, né? Aí com 21 anos, meu pai faleceu, né? Nossa. Ele faleceu de infarto, ele faleceu com 56 anos, e foi uma coisa assim bem... Mexeu muito, né? Mexeu muito. E aí nós mudamos para... A gente fica sem chão, né? Eu já perdi meu pai e minha mãe também, É uma situação bem desagradável, né? Meu irmão com 17 anos, a minha mãe, nossa senhora, surtou, né? Não sabia o que fazer com aquele negócio inteiro. E foi assim, uma surpresa para todo mundo, né? E aí eu acabei naquela época sendo praticamente ali um arrimo, né? De casa, né? Da família, né? Então eu dobrei o meu trabalho, deixei a escola, né? A UFMG ali, parei o curso e fui para o trabalho. Então foi um momento ali importante para mim também. Até eu chegar para o Salesiano e falei o seguinte, eu tenho uma proposta para vocês, né? Eu estou abrindo a minha empresa, né? Isso com 22 anos e tal. Eu estou abrindo a minha empresa e eu quero vocês como meu cliente, né? E eu vou continuar prestando serviço, vou contratar alguém para o meu lugar aqui, enfim. E o Salesiano topou, né? Eles toparam, aceitou a ideia e tal. E aí começa a aventura de empreendedor. Eu falo, desde então eu estou desempregado, né? Então tem mais de quase 25 anos. Mas até então você era prestador de serviço? Eu era funcionário. Funcionário mesmo. Do Salesiano, né? Mas por que teve essa mudança? Cara, eu tava querendo investir na minha carreira. Eu falei assim, cara, o que tem de mais crescente no mercado de tecnologia? Na época era rede de computadores. Eu trabalhava com uma rede que chamava Novell Network, que era uma rede complicada, cara de instalar, somente grandes empresas tinham. E eu falei assim, cara, eu tenho todas as certificações da Network, eu quero aproveitar com o mercado. Eu vi quantos consultores ganhavam por hora, né? Falei, cara, eu quero isso aí. Só que surgiu na época o advento de internet. Eu falei assim, a maior rede não é mais a Network. A maior rede de computadores chama-se internet. Então, eu quero investir nisso. Então, e na época, sites de internet era uma novidade, né, para fazer sites para empresas e tudo mais. Tinha uma empresa americana que veio para o Brasil, chamava Organic, que começou a fazer sites para grandes empresas, tal, em São Paulo. E eu falei assim, eu quero ser uma empresa que vai desenvolver soluções de tecnologia e internet, mas não pegando essas grandes. Porque para as grandes já tem gente para ofertar serviço para eles, IBM e tal, todo mundo. Mas as pequenas não. Então eu quero para as pequenas, né? Mas essa mentalidade veio porque você viu que não tinha concorrência pro pequeno e médio? Eu vi que tinha uma oportunidade. Porque todo mundo só quer pegar os grandes, né? Além de não ter concorrência... A verdade é essa, porque todo mundo só olha o grande. E além poucas pessoas sabem. Mas normalmente o pequeno e o médio, que é a maioria, normalmente não tem demanda, porque todo mundo quer atender os grandes. Isso. E quando tem um fornecedor... É um fornecedor meia boca, né? Então, eu falei assim, não, eu quero oferecer um serviço sério para esses caras, né? Um serviço sério para eles, cara. E também tinha outro fator, né? Cara, eu com 20 e poucos anos, abrindo uma empresa do nada, como que eu ia pegar uma grande empresa como cliente? Não ia ter jeito. A minha chance era... de gestão, nada. Nada. De administração, não, nada. Porque isso não aprende na faculdade também. Não aprende. E ainda mais empreendedorismo. Agora, eu tive um professor, né? Fernando Dolabella, não sei se vocês conhecem o Dolabella, ele escreveu um best-seller, O Segredo de Luiza, e ele dava empreendedorismo na UFMG. Ele deixou a UFMG... É maravilhoso. É um livro que eu recomendo para todo o pessoal de casa. Quem quer empreender, lê esse livro, porque esse livro é fantástico e todo mundo que quer empreender, antes de abrir minha corretora, eu li esse livro, que ele é fantástico. É Os Sonhos de Luiza, não é isso? O Segredo de Luiza. Os Segredos de Luiza. Nossa, esse livro é maravilhoso. Para quem quer empreender, antes de empreender, lê esse livro, porque é uma história. E ele escreveu um para criança, essa versão, que é O Segredo de Luizinha, né?
que é para criança já começar a entender como funciona o negócio, o empreendedorismo e tal, tudo mais. Que legal. Que legal. E o Dolabella, cara, eu conheci ele no UFMG, que ele era professor lá, e com a matéria ali de empreendedorismo. E depois, coisa da vida, o Dolabella foi meu cliente, se tornamos depois amigos, né? Foi muito legal. Quando eu abri a empresa, eu pensei no nome, falei assim, cara, tem seu nome americanizado, e a empresa chamou Nextra, né? A Nextra foi criada ali naquela época, e uma pessoa que eu convidei para ser sócio, ele viu um anúncio de um ônibus lá, de um edital para incubadora de empresas de base tecnológica, chamava Insoft, né? Que eles davam apoio nessa parte de gestão, de marketing e tal, você tinha uma sala, né? Na época, a gente não tinha esse nome startup, né? Na época não tinha startup. Mas não tinha, ninguém se falava. Tinha startups, né? Mas ninguém se falava, né? Então, em Belo Horizonte, tinha Insoft, que era incubadora de empresas de base tecnológica, com apoio da Funsoft, tinha apoio da prefeitura, do governo do estado e tudo mais, que era para fomentar o empreendedorismo na área de tecnologia, né? E pegamos e falamos assim, vamos entrar nesse edital, né, cara? Vamos entrar nesse edital, escrevemos para o edital e passamos no edital da Insoft. E aí começamos a empresa a ser incubada da Insoft, que fica lá na Afonso Pena 4000. E aí tem até uma história interessante nessa pegada aí também. Cara, participamos da Insoft, a empresa realmente aprendi um monte de coisa. E eu sempre, a partir dali, eu comecei a ter conexões com pessoas sempre mais velhas do que eu, né? E eram sempre empresários, né? E mentores muito importantes. A famosa rede de network, né? Rede de network. Que muda a nossa mentalidade. Total. A rede de relacionamento, a mentalidade de se fazer negócio. E na Insoft promoveu muito isso. Porque tinha vários empreendedores da área de tecnologia, todos nerds, os caras dormiam lá, levavam colchão, dormiam lá, tinha um que tinha um hamster, levava com ele o hamster lá para dormir com ele lá no negócio. Então tem várias histórias interessantes ali, e muita gente hoje que está no mercado, que cresceu bastante, que vieram ali com apoio da Insoft, né? E esse network te desenvolveu muito como empreendedor, né? Muito como pessoa e como empreendedor. Lá na Insoft, como ela era apoiada por associações, eu comecei a participar de uma associação que chama Acespro, né? Aí eles me convidaram para ser diretor dessa associação. E a Acespro representa... Giovanni Teles, eu acho que foi presidente lá da Acespro, né? E depois o diretor ali, cara, era turma realmente, eram empresários de peso, de pessoas muito conectadas com o mercado, com a parte política também. E até que um dia eu cheguei lá para uma reunião e eles falaram, Túlio, definimos aqui uma coisa que a gente quer saber se você aceita ou não. Eu falei, qual que é? Eleição do ano que vem, a gente quer te colocar como candidato à presidência da Acespro. Eu falei, cara, você tá doido, né? Eu falei, cara... E assim, eu tinha 33 anos na época, né? E o presidente na época devia ter lá os seus 60 anos e tal. E, cara, sem contar a bagagem, né? O cara foi presidente do Benj, né? Ele ligava para... o nome dele, eu conheci ele. O Epifânio. Era um senhor. O Epifânio. Ele foi presidente da Sucesso, ele é... Figuraça. Da Fundação da Cabral. Cara, tem uma história fantástica com esses caras também. E eu ganhei alguns presentes ali, né? Topei a Ângela Alvarenga da Montreal, foram pessoas que me apoiaram nessa época. Falaram assim, Túlio, você vai ser o presidente, a gente tá precisando de pôr uma pessoa mais jovem aqui agora e nós vamos te apoiar, né? Nós vamos te apoiar na presidência e tudo mais. E aí, cara, aqueles amadurecimentos que a gente é colocado para tocar o desafio e ganha prêmios ali, pessoas para a vida inteira. E acelera sem você ver. Quando você vê, você tá 200, 300 por hora. Você tá 300 por hora, você tá ali pensando muito diferente. E eu ganhei esses gurus e amigos, Epifânio e Marcos Braffman. Marcos Braffman, ele também foi presidente da Federação Israelita, foi presidente da Acespro. E eu ganhei alguns amigos muito importantes que hoje eu conto com eles para quando, cara, eu preciso de uma mentoria. Vou lá, marco um almoço com os caras e com 10, 15 minutos ali já abre a cabeça de uma forma, porque a experiência desses caras são fantásticas, né? Da Acespro Minas, eu fui presidente da Acespro Nacional também, que aí eu tive uma conexão atual presidente da Softex,
Rubem Delgado, cara super competente, um amigo também muito grande, está ali no governo, né, trabalhando com isso. Uma pessoa que eu brinco até hoje com ele ali no Instagram, quando ele tem um post, né, enfim. Cara, então esse meu percurso ali de empresário, né, começou ali dentro e essas conexões foram ramificando. Dentro da minha empresa, né, todo mundo da área de tecnologia. Como isso que vende software? Nerd vende software. Ninguém com conhecimento de venda. Ninguém com conhecimento de venda, cara. Ninguém com conhecimento de gestão financeira. Pior, né? É só criador. Inibido, né, cara? Então é mais tímido ali e tal. Fala assim, não, Túlio, você tem um pouco mais jeito que a gente para vender. Então você vai ser responsável pela área de marketing, área também. E como eu já atuei com vídeo, né, edição, essas coisas, então, tinha essa parte artística e mais conhecimento. Eu fui para essa área dentro da empresa. Então, falei, deixa comigo então que eu vou abraçar esse cara. Curti tanto que eu formei depois na UNA em comunicação, né? Fiz pós-graduação em gestão da competitividade em software, né? E fiz alguma também de gestão de pessoas. E iniciei o mestrado de administração profissional na FUMEC, né? Não concluí o curso de administração. Fiz vários cursos aí durante esse percurso também. Mas o melhor deles, né, cara, é o curso ali da vida, né, cara? Dos aprendizados. Você vai aprendendo aqui, vai aprendendo lá e vai indo, vai indo. Tá, como que o Túlio chegou em fintech, né? Como que o Túlio chegou em fintech? Como chegou na E4C, né? Eu trabalhei para a OAB, como executivo de comunicação da OAB. Ajudei a campanha do Rodrigo Pacheco, né? Para deputado federal. Foi uma campanha mega desafiadora. Eu estava na OAB como executivo de comunicação e um amigo meu como jornalista responsável ali lá na OAB. E o Rodrigo viu o trabalho nosso, convidou a gente para trabalhar na coordenação da campanha dele para deputado federal. Foi uma campanha vitoriosa, né? Foi a primeira candidatura do Rodrigo, né? E ele conseguiu eleger, né? Cara, eu percebi que foi muito boa a jornada, foi bacana, ralamos pra caramba. Muito aprendizado nessa campanha, né? Muito aprendizado. Conheci o Rodrigo, tá? Não quero entrar em méritos políticos, mas conheci ele como pessoa. E um cara corretíssimo. A primeira reunião de campanha, ele falou para todo mundo que estava lá, eu quero ganhar a eleição e quero poder assumir. Então, não quero nada errado, né? E aquilo ali eu falei assim, agora eu entendi para quem que eu estou trabalhando, né? Só que política, cara, é uma cadeia de coisas, né? Eu falei assim, cara, eu não tenho muito estômago para ficar nessa área de política, não. Né? Tem que ter muito, mas muito estômago. Eu continuava ali também na OAB, até que um amigo meu estava em Stanford, na Califórnia, me mandou uma mensagem e falou assim, Túlio, estou precisando de uma indicação sua, que você conhece todo mundo da área de tecnologia, uma indicação sua para uma pessoa começar um projeto comigo de banco digital. Isso em novembro de 2014, né? Nossa Senhora. Aí eu olhei para aquilo e falei, banco digital, cara, que é isso? Praticamente 10 anos atrás. Eu falei, que é isso, né? Que coisa é essa? Eu falei assim, cara, eu comecei a pesquisar, com 10 minutos de pesquisa, eu falei assim, cara, esse negócio é o futuro. É diferente, né? Aí eu respondi pra ele. Falei, cara, encontrou justamente eu, né? Não tem ninguém não, é eu mesmo. Aí ele falou assim, mas você... Então, topou. Quando ele desembarcou do aeroporto, eu encontrei com ele e começamos o projeto que chamava Contamob, né? A Contamob começou então em 2014 ali, com uma regulação do Banco Central, uma circular de 2013, que permitia arranjos de pagamento privados. Foi quando começaram a surgir as fintechs, né? Você ia falar alguma coisa? Não. Aí eu topei o desafio. Ele tinha apresentado o projeto lá em Stanford. Eles aprovaram, ele fez algumas conexões com o pessoal da Visa, tal. O planejamento já estava, como que se diz, autenticado por Stanford. Então estava bem encaminhado já. Então estava bem encaminhado. E era uma pessoa que eu conhecia, porque quando eu fui presidente da Acesp, ele foi secretário lá da diretoria. E o sócio dele, Ricardo Drummond, que chamava Ricardo também,
ele tinha uma empresa de ensino à distância, né? Que a gente se conhecia desse meio porque eu tinha na época dessa minha empresa que eu abri lá, Next, tinha um software, uma plataforma de ensino à distância, né? Cara, enfim, né? E o desafio da Contamob era um desafio muito bacana, a história muito bacana, que era o seguinte, o governo ele criou uma legislação do Simples Nacional para enquadrar os contadores todos no Simples Nacional. E surgiu também o MEI, o microempreendedor individual, né? O governo estava dando como benefício para os contadores entrarem no Simples se eles fizessem um atendimento de abrir o MEI para o empreendedor e fazer a primeira ajuda ali a organizar o balanço, né? As contas do MEI, né? Só que os dois não tinham uma conexão para os dois se conhecerem, né? E contador, ele é igual dentista. Se você for um dentista, ele vai descobrir uma cárie, vai descobrir alguma coisa para fazer na sua boca. E vai doer, né? E você vai ter que pagar para ele ainda, né? O contador consegue fazer isso na empresa. O contador consegue fazer isso. Leva lá sua contabilidade, ele vai falar que tem alguma coisa errada, vai falar que tem isso para consertar e tal, e vai doer no seu bolso, né? E principalmente impostos ali. Mas é uma coisa que, querendo ou não, o empreendedor tem que ter um bom advogado e um bom contador de confiança, porque são duas pessoas fundamentais para o desenvolvimento do negócio. É isso aí, falou tudo. Se você não tiver um bom advogado e um bom contador, eles quebram sua empresa sem você ver. É isso mesmo. E vai gerando um passivo, quando você vai ver, o passivo seu já tá... Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, né? Cara, então surgiu a Contamob, que era uma conta digital, né? Dentro da pesquisa feita, foi identificado que as pessoas, o pequeno empreendedor, ele não tinha como abrir uma conta no banco, então ele usava a conta do amigo, conta do irmão, do parente e tudo mais, e ficava sempre irregular ao negócio dele, né? E eu topei, eu fui head ali da área de produtos, eu fui head de marketing, fui head de tudo dentro da Contamob, né? E, cara, fiz uma imersão completa. Eu falei assim, cara, eu vou viver disso aqui para fazer esse negócio acontecer, mas eu vejo como a melhor faculdade que alguém no país pôde ter de fintech foi essa que eu tive, né? Eu falo que foi até melhor do que o Ricardo Capuz, que foi o fundador, né, e CEO da companhia, porque eu naveguei em todas as áreas da empresa como head, passei por todas. Eu ajudei a criar a área de compliance, a área de atendimento, a área de produtos, né? Então, o Banco Digimais, o Banco Renner, todos nós somos suporte para eles, né? Para essa criação deles. Fizemos a primeira integração de uma startup, integrou com todas as agências dos Correios do país inteiro em 6 meses para saque e depósito em agências dos Correios. Em 6 meses, a Contamob tinha mais agências do que vários bancos do país, porque o Correios, pela legislação, tem que estar presente em todos os municípios brasileiros, né? Sim. Como startup, gente, é muito pesquisa de campo, né? Lá tinha um estúdio, lá na Contamob, e eu fazia entrevista com empreendedores para entender a realidade deles, né? Para a conta digital ser uma conta digital que realmente pudesse atender a dor daqueles empreendedores. Sim. Então, a empresa ficava na Bandeirantes. Você fez um estudo de mercado. E eu convidei vários empreendedores ali da Serra, do aglomerado da Serra, para entrevistar, né? E, cara, experiências de vidas assim, fantástico, né? E eu comecei a entender o que eram realmente os bancos, né? Teve uma que mexeu muito comigo, foi de um mecânico, né? Que ele foi fazer entrevista lá, e eu falei assim, cara, por que você não consegue abrir conta de banco? Ele falou assim, primeiro, eu não consigo entrar na agência, porque eu tô sempre com um parafuso no bolso. Aí toda vez que eu vou entrar lá, o negócio soa alarme e tudo mais. Segundo, que eu não tenho tempo. Eu chego lá sempre meio sujo, com roupa rasgada e tal, tudo mais. E toda vez que eu vou lá, eles me mandam uma série de documentos que eu não consigo abrir a conta. Normalmente o cara é diarista e tudo, a pessoa trabalha o dia todo, não tem o horário disponível que o banco tá funcionando, normalmente já tá trabalhando. Cara, eu peguei esse caso e falei assim, deixa eu entender por que esse cara não consegue abrir a conta. Ele estava tentando abrir a conta na Caixa Econômica, tá? Ele levava os documentos,
entregava, passava um tempo, ia lá para saber se a conta estava aberta, eles pediam para ele mais documento, mais documento, mais documento, mais documento. Eu falei, cara, tá errado esse negócio, né? Aí eu fui lá conversar com o gerente do banco. Até te cortando um pouco aí, até pro pessoal de casa entender um pouco disso, né? Que você deve ter... Sim. Como eu te falei, eu fiz parte de um projeto junto com o Rodrigo Scarpelli, um amigo meu, uns 2 anos atrás, de um projeto parecido com esse seu, entendeu? E muita gente não sabe, né? Mas mais de 50% da população brasileira praticamente não tem conta bancária, né? O pessoal não tem noção, com 40 não, se eu não me engano, acho que são 60 milhões de pessoas no país não tem conta bancária. Essa realidade mudou um pouco com o Pix, mas a realidade na época que ele fez o projeto era isso mesmo. Era isso mesmo, de 2, 3 anos atrás. Então, assim, muita gente, principalmente dentro de comunidades hoje, né? O pessoal não usa banco. O pessoal recebe em dinheiro vivo e tudo. Então, a gente acha que, principalmente o pessoal da classe média e da classe alta, acha que todo mundo usa banco, né? Nem todo mundo tão popular assim. E essa experiência da Caixa, quando eu fui lá pro gerente, falei assim, pesquisa de mercado, né? Tô querendo abrir um negócio, inventei uma história lá pro gerente. E falei assim, cara, entrevistei algumas pessoas que por que vocês não pedem os documentos todos de uma vez? Para evitar que o cara venha sempre na agência, te dar mais trabalho e tal, tudo mais. Aí ele abriu o jogo comigo. Falou assim, quando o cliente não é de interesse do banco, a gente dificulta para ele abrir. Porque eu tenho que vender não só a abertura de conta, eu tenho que vender para ele um seguro, um cartão de crédito e tal. E se o cara não tem perfil para isso, não faz sentido para mim. Então eu dificulto. Cara, gerente da Caixa Econômica. Então quando eu ouvi isso, eu falei assim, cara, essas pessoas nunca vão ter conta no banco. E realmente a conta digital tem muita pegada para eles. Na época não existia Banco Neon, era Controle, né? E a Conta Mob ficou 5 anos no mercado. Sou muito grato por eu ter vivido a Conta Mob, né? Muito grato. Navegando no Oceano Azul. Cara, mas ficou vermelho rápido, né? Ficou vermelho, ficou o mar vermelho, ficou rápido, né? Ali esse mercado, ele cresceu muito rápido, né? Foi uma vez só, né? E eu, cara, como eu participei de várias frentes ali da Conta Mob, eu vi que conta digital, ela tem uma pegada, assim, muito mais ampla do que somente uma conta digital mais uma, né, no mercado. Foi aí que eu desenhei o projeto, que começou a empresa não como U4C o nome, começou a empresa como U4Crypto, né? Porque, mais uma vez, você lembra a história do Salesiano, que eu falei assim, eu quero ver qual que é o melhor ambiente de rede, e eu trabalhava com ambiente de rede que tinha NT, Windows NT e tal, né? E falei, internet. E aí eu falei assim, cara, qual que é o futuro da moeda? Cripto, né? Então vamos para uma empresa que vai trabalhar com moeda de cripto. E sempre pensando nesse cunho também que vai impactar a sociedade, né? Porque o surgimento do Bitcoin, das criptomoedas, era tirar o poder dos bancos centrais e colocar países que foram realmente esmagados por essa economia, privilegiando somente os ricos, fazer com que as pessoas de classe baixa também pudessem movimentar o seu dinheiro sem ficar refém dos bancos, né? A gente sabe que essa história acabou desvirtuando, indo por outro lado, essa parte de cripto, mas nós começamos com a ideia de ter um banco digital no modelo tradicional, mas que pudesse a pessoa transacionar num próximo passo na parte de cripto, né? Por que nós mudamos o nome? Primeiro, nós sentimos o seguinte, um preconceito muito grande na época quando criou a U4Crypto, do mercado em cima de cripto, né? Mas eu vou dar até um passo atrás de como surgiu a U4Crypto, né? Então, como surgiu a U4Crypto? A U4Crypto surgiu quando eu identifiquei que uma grande vertical, uma liderança vertical econômica, ela poderia resolver a dor do seu público que atendia melhor do que os bancos. Porque o banco ele tem que falar uma linguagem universal com todo mundo, né? Mas uma CDL, uma escola, uma associação, uma FIENG, OAB e tal, cara, representa a OAB, por exemplo, tem mais de 1.500.000 advogados no país dentro da OAB,
né? Representa uma classe muito grande, muito forte, né? Na época eu estava no OAB, eu tive a pesquisa falando que seguinte, tinha 2 instituições muito admiráveis pelo brasileiro. A primeira, o Corpo de Bombeiros, a segunda, a OAB, né? Então, eu falei assim, cara, é uma instituição grande. Agora, imagina essas instituições, essas lideranças de uma vertical econômica ter o seu próprio banco. Mas, Túlio, qual que é o sentido de ter seu próprio banco? Porque essas instituições conhecem realmente o seu público. Elas conhecem a dor do seu público. E imagine só... Como se falasse na linguagem do público, né? Falasse a linguagem do público. Imagina só, por exemplo, os advogados, né? Cada um movimentando o dinheiro numa conta. Sem contar os fornecedores, uma série de pessoas ali dentro. Então, faz sentido o banco digital. Faz sentido o banco digital. Inclusive, a OAB foi a minha pesquisa de tese para falar se ia para isso ou não. E aí pegamos a pesquisa, fizemos com os advogados, né? E não só deu como 100% de aceitação, mas como a OAB contratou a gente e falou assim, nós queremos a conta digital. Foi aí que nasceu o ForCrypto, né? A OAB queria assinar para a gente um contrato, a gente não tinha nem o CNPJ ainda pronto, registramos o CNPJ, assinamos um contrato com a OAB, e ela foi, assim, a primeira empresa que alavancou a gente para ir para o mercado, né? Por questões políticas, mudou a presidência, não seguiu a diretriz do presidente anterior, e a conta digital não foi para frente lá com a OAB. Mas é um grande produto para ela, né? Não, mas continua hoje em outros lugares. Não, aí, cara, aí vieram o desafio de empreendedor, né? Tem desafio que é até difícil de contar, mas nós começamos a usar uma plataforma de uma fintech, né? Que foi comprada hoje pela Magalu, e eles perderam um cliente pra gente, né, em 2019, e falaram assim, ligaram pra gente e falaram assim, cara, como vocês vão atender esse cliente? Vocês usam a plataforma nossa e a gente não consegue desenvolver, como vocês conseguem fazer isso? Falei, não vou te contar, né, cara? Não vou te contar, não vou te contar os meus segredos. Não dá, né? E aí eles começaram a boicotar. Se entregar a receita pronta, você tá querendo muito, né? Tá querendo muito. Aí eles começaram a boicotar a gente, né, no contrato. Eu falei, cara, não dá pra ficar refém desses caras. E a gente tinha um projeto muito bacana de conta digital, né? Eu desenhei toda a plataforma de como seria, né? Trouxe o CTO, que era da Contamob, para ser um dos sócios diretores. Então, sou eu como sócio, né? O Tito Lívio, que é advogado, também é sócio, e o Roberto, ele é CTO da empresa, sócio fundador também, né? Cara, aí nós tivemos um projeto apreciado por uma empresa de São Paulo, que chama Orbital, e eles estavam com um produto novo lançando que a gente poderia ser emissor de cartões Mastercard. E uma coisa inédita, porque emissores eram praticamente só bancos, né? E uma fintech ser emissor de cartão pré-pago. E eles falaram numa reunião de diretoria, chegaram pra gente e... hoje eu já contei essa história para eles, mas na época eles nem imaginavam disso. A diretoria aprovou, falou assim, tá aqui, nós aprovamos se serem emissores, vocês topam? Topamos. Quando olhamos, tinha uma baita de uma proposta na mesa, com grana para pagar, que a gente não ia ter condição de pagar aquilo. Falei, cara, que oportunidade, só que a gente não tem grana, né? Eu acho que era 300 mil reais, a gente ia gastar mais 500 e tantos mil para integrar, 800 mil reais, quase R$1 milhão ali para a gente ser emissor. E a gente zero de caixa, zero de caixa. Chamei o Tito, que era meu sócio, falei assim, vocês me dão licença, vamos pro corredor ali. Cheguei, Tito, chegou pra mim aqui agora na cabeça uma passagem bíblica, né? E eu nem sei contar direito a passagem, mas Cristo andou sobre as águas e não sei quem que, se vocês me ajudarem, falou assim, mas como você conseguiu? Ele tem a fé, né? E aí ele, quando ele teve fé, ele começou a andar sobre as águas. Quando ele perdeu a fé, ele afundou, caiu, né? Aí eu falei assim, cara, você tem fé que a gente vai conseguir levantar o dinheiro e vai fazer esse negócio acontecer? Ele tem, então vamos lá, vamos assinar esse contrato. Aí, mas que o dinheiro? Eu falei, cara, é a questão da fé, não perde não, que a fé não, a gente vai conseguir virar, vai conseguir. Sentamos na mesa e falei assim, pode mandar o contrato aí. Vamos só negociar a primeira parcela. A primeira parcela não dá para ser à vista não, vamos pôr para 30 dias. Pode ser? Pode. Assinamos o contrato 30 dias. Voltamos mudo para o aeroporto.
Um nem sem falar pro outro, nada. Quando chegou no aeroporto, fomos ligar para outro sócio nosso. Roberto, temos uma ótima notícia, mas temos uma ruim também. A notícia boa é que agora nós somos emissores de cartão Mastercard, conseguimos assinar o contrato. Pô, eu falei assim, pô, então não precisa nem falar a ruim, que não tem jeito de ser estragar a notícia boa, não. Eu falei, nós temos uma fatura pagada aqui 30 dias que nós sabemos onde, senão o negócio morre, né? De X. Cara, e assim foi. A gente conseguiu um primeiro investidor, de uma forma muito inusitada. Depois substituímos ele por um outro, né? Em 2019, que foi o seed money nosso, né? E aí em 2019 nós fizemos um MVP da plataforma. Em 2020 fizemos um piloto. E em 2020 ficamos 7 meses de piloto para realmente, né? A experiência que eu tive na Contamob é que ela investiu muito em marketing e pouco em tecnologia. Eu falei, não vou fazer o mesmo erro, né? Então são os aprendizados que a gente vai tendo da vida, né? Os presentes. Você vai regulando. Vai conhecendo o mercado, vai regulando o que pra você não exagerar. Quer dizer, você exagera numa coisa e falta na outra. E falta na outra, né? Chegar no equilíbrio, né? Então nós tivemos 2 clientes nesse época de piloto, que é o investidor, né? E o investidor anterior, que a gente substituiu ele, que eram os 2 clientes. E falamos, não vamos ter mais não. Vamos primeiro rodar com o que a gente tem em casa, validou, ok. Aí roda. Então em julho até pra não arriscar, né? Não arriscar, coisa nova, financeiro, tudo que é novo. Financeiro, tecnologia, né? Então, em julho de 2020... Não pode querer crescer rápido demais não, que senão depois você não aguenta. Você cai ali. E o tombo é grande. O tombo cai e machuca muito, né, cara? Aí, em julho de 2020, nós resolvemos, então, abrir para o mercado, conversar com empresas indicadas ali, né? De forma bem orgânica. Conseguimos ser participante do Pix, né? Que é uma outra história de empreendedorismo, assim, cara. O Pix, eu conheci o Pix em 2016, quando estava na Contamob, de um laboratório que o Banco Central criou que chamava Lift. E na época chamava-se Fast Payments, não tinha nome de Pix. Era discutido Fast Payments se ia ser na plataforma blockchain ou não, né? Então, eu sempre fiquei muito de olho na agenda do Banco Central, né? E quando surgiu o edital para os primeiros participantes de Pix, eu falei, nós temos que participar desse cara. Mais uma vez, tem que estar lá na frente, né? O Pix vai ser o futuro desse negócio de meio de pagamentos. Nós temos que estar no Pix de todo jeito. E quando começou o Pix, cara, ainda estava meio desorganizado as informações e tudo mais. Para ser participante direto, porque o Pix tem vários participantes, ele tem um participante direto, que já eram instituições de pagamentos ou financeiras já autorizadas pelo Banco Central, mas o Banco Central criou uma modalidade que é participante direto, que eu poderia plugar num participante direto, ser homologado pelo Banco Central, aprovado pelo Banco Central e também oferecer a solução de Pix, né? Cara, então beleza. Começamos ali com um grande banco para a gente plugar nele para ser participante direto. Nós tivemos acho que 2, 3 meses para fazer a integração e o prazo era final, era uma data, acho que era 14 de outubro, para o Banco Central, 14 e 16 de outubro, não me lembro muito bem. Para o Banco Central era a data final de homologação. Cara, faltando 1 semana e meia para a gente terminar a integração e homologar com o Banco Central. A gente não conseguia avançar, tava dando problema. Travou. Aí esse banco falou assim, nossa equipe não está conseguindo resolver o problema. Infelizmente, nós não vamos conseguir desenvolver as APIs para vocês fazerem a integração e conseguirem homologar com o Banco Central. Cara, aquilo ali foi um banho de água fria. A gente estava trabalhando, consumindo dinheiro que a gente não tinha, né? Energia que a gente não tinha. E eu falei assim, não é possível que nós vamos ficar fora disso, né, cara? Não é possível que eu vou ficar. Faltando uma semana e meia para isso aí. E eu já fiquei pensando nessa hora no futuro. Eu falei, cara, como será a empresa sem estar oferecendo Pix? É a coisa que a gente mais acredita para inclusão social das pessoas agora no meio de pagamento é o Pix. Lembrei de um empreendedor da Contamob, que é o Brasil Pré-Pagos, que eles eram participantes direto e eram grandes parceiros na época. Eu falei, vou ligar para o Paulo da BPP e falar assim, Paulo, salva a gente, né? Assim, Paulo, tem que ter cabeça fria e respirar, porque você acaba achando uma portinha pra abrir. E conversei com ele e falei assim, cara, mas falta 1 semana e meia. Eu falei assim, cara, eu tenho equipe aqui, a gente já conhece a gente tá nessa jornada, nós vamos entregar. Tamo junto com você. Vamos entregar. Ele falou assim, cara, beleza, se vocês conseguirem ali fazer, eu assino o contrato com vocês. Assinamos o contrato com eles, e aí tinha que assinar o contrato
pegar o contrato, mandar para o Banco Central aprovar que mudou, né, o parceiro e falar assim, roda. O Banco Central aprovou essa mudança e nós tivemos ali uma semana para fazer tudo, cara. Conseguimos homologar quando chegou dia 16, sexta-feira, às 16 horas, o e-mail do Banco Central, que a gente estava aprovado o Pix. Nós não acreditamos, bicho. Nós ligamos o Banco Central, aqui, nós recebemos um e-mail, assim, é isso mesmo? Nem dormiu o final de semana. Cara, dormi porque é o seguinte, sabe aquele negócio, você trabalhou tanto? Relaxou até demais. Você estava tão cansado que você não tinha força para comemorar. Nós não tínhamos força para comemorar. Ficamos muito felizaço, mas não tínhamos força para comemorar. E entramos, então, com participante de Pix em 2020, né? E naquele restinho do ano a gente conseguiu uma volumetria também de movimentação dentro da plataforma de mais de 1,5 bilhão de valores movimentados. Conseguimos fechar clientes orgânicos. E em 2021, mais uma vez, olhar lá na frente, com o Banco Central, na agenda do Banco Central, nós vimos um produto novo do Banco Central que ia soltar, que era o iniciador de transações de pagamento. Pela volumetria, nós precisávamos pedir autorização do Banco Central para a nossa operação rodar. Então, entramos em fevereiro, né, de 2021, com pedido de autorização de sermos autorizados do Banco Central e pedimos junto autorização para a ITP. Cara, ninguém sabia que é ITP. Até hoje ninguém sabe direito que é ITP. Ninguém sabia que é ITP. Até os advogados falaram assim, nossa, vocês tiveram uma sacada muito boa, né, de pedir de ITP, que isso vai ser o futuro. O que é isso? Né? Mas eles sabiam, né? Porque os caras... Eu vou falar que é o ITP. E, cara, e aí, beleza. Em 2022, nós recebemos em maio a aprovação do Banco Central, né, de tanto de ITP e como instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central. Eu vou explicar as duas coisas, o que é uma IP autorizada pelo Banco Central e o que é uma ITP, que é o principal. Todas as fintechs, no Brasil nós temos mais de 10 mil fintechs. As fintechs são responsáveis por mais de 30% da captação de investimento de startups no país. Né? Então, não só no país, mas no mundo inteiro, os dados estatísticos. As que mais captam investimento. As que mais gastam dinheiro também, precisam investir e tudo mais. Dessas 10 mil, nós temos em torno de 3 mil fintechs que são realmente conhecidas, que estão tracionando o mercado. Dessas 7 mil, nós temos hoje no país em torno de 70 e poucas IPs autorizadas pelo Banco Central. Né? Em Minas Gerais são 8, né, IPs autorizadas. Em Belo Horizonte são 2 IPs autorizadas. Ou seja, nós e mais um. Né? A IP ela funciona como se fosse um banco sem ser um banco. Né? A diferença da IF, Instituição Financeira de uma IP, é que a IF oferece rendimento, crédito, né? Financiamento ali, e as IPs não, elas cuidam mais da parte de pagamentos mesmo. As liquidam as operações, elas têm obrigações muito iguais ao banco normal, a mão pesada ali e justa até do Banco Central, mas elas funcionam, muita gente confunde, né? ITP. E o que é ITP? Nós temos antes o Open Bank, que depois virou Open Finance, né? E temos o Pix, né? O ITP ele vem facilitar o pagamento do Pix dentro do Open Finance. Na prática, a primeira fase, como funciona? Você vai no comércio eletrônico, vai fazer uma compra, você tem lá boleto bancário, cartão de crédito ou Pix copia e cola. Sim. Como que é a jornada do Pix copia e cola? Você vai lá, gera o código, você lê, copia aquele código, vai para o aplicativo do seu banco, digita ali, paga e espera o comércio eletrônico processar. Esse esperar, para muita gente, gera insegurança e já deu muitos problemas em relação a isso. Da pessoa pagar pelo Pix e depois a venda não foi confirmada, aí gera um estresse entre o vendedor e o cara. Então, ainda mais em fala que foi confirmado e depois foi estornado. Né? Comigo já aconteceu, inclusive, isso. E o Pix copia e cola demora. Esse processo demora mais ou menos 1,5 minutos, né? Da pessoa gerar o QR Code, ir para o aplicativo, pagar e voltar para o comércio eletrônico e esperar ele processar. 40% das pessoas, nesse momento de pagamento, elas desistem da compra por isso. Porque na hora de cadastrar os dados, elas desistem. Então, quanto mais você facilitar a compra, melhor. Então, o que é o ITP? É mais uma opção na hora. Pagar com saldo do meu banco. Quando você clicar em pagar com saldo do seu banco,
ele é levado para um ambiente, você escolhe o banco e depois autoriza o pagamento e acabou. No mesmo ambiente. Isso é o melhor que tem. É o melhor que tem. Porque já tem um saldo. Então hoje Magalu, Banco do Brasil, Kabum e Mercado Pago tracionam. Você tem essa opção lá de pagar com o Open Finance, pagar com o saldo do seu banco, já rodando comércio eletrônico. Você facilita muito. Hoje 20% dos brasileiros só movimentam o seu dinheiro por meio do Pix, mais nada. Nós estamos falando de um país com mais de 200 milhões de pessoas, estamos falando de 20% dos brasileiros só movimento por Pix, dados do Banco Central. Então o ITP, ele tem um mercado muito grande, e a segunda fase do ITP é o quê? Sabe aquela mensalidade da academia que chega o boleto, o aluguel que chega o boleto, o condomínio do clube que chega o boleto, a escola que chega o boleto do mês, e as pessoas às vezes pagam juros e multa porque esquecem? Você pode também ter um débito em conta, mas para pequenas contas não existe isso. Mas é para concessionária, coisas maiores, porque é caro, ele é burocrático, enfim. Para pequena e média empresa não tem. Não tem. O ITP vem resolver isso. Aquele empreendedor que tem 10 pessoas para emitir cobrança, ao invés de ele mandar boleto bancário, vai chegar para você no seu celular. Você autoriza o pagamento do seu aluguel, do seu condomínio, em valor de tantos e tantos reais? Sim. Você clicou ali, se deu consentimento de pagamento, pagou na hora. Então, vai acabar com o DDA, né? O uso. O Banco Central não vai descontinuar esse serviço, mas o boleto vai começar a perder a sua funcionalidade, né? O próprio Pix Copicola, que é do Pix, vai ser substituído pelo ITP. Então, o único que é considerado a maior inovação do Pix, o ITP. Como um novo cliente. Então já vamos pegar o contrato aqui, que é rapidinho, em 10 minutos eu consigo já te dar o contrato de ITP já. Os custos vai ser uma maravilha. Cara, é fantástico isso. Cara, se eu não tenho cartão, você pode dividir no débito em conta? Pode chegar a dividir? Não, né? Não, o ITP é pagamento à vista. À vista. Mas você vai chegar um momento que ele vai conseguir, tipo pro NFC e paga o Pix rapidamente, não? Dentro do Pix, tem o Pix, né? Já previsto o Banco Central, e o Pix offline, né? Que vai ser por NFC, igual você está falando. A grande questão, gente, que o Pix, ele não vai substituir o cartão, mas ele vai fazer um papel muito próximo do cartão de crédito. Esse débito em conta, igual você falou aí. Você consegue fazer isso. Isso. Entendeu? Então, você tá, exemplo, seu curso lá, o cara dividiu em 10 vezes, você consegue gerar as parcelas debitando dele no débito em conta, em vez de gerar boleto, ou em vez de cartão de crédito. E, cara, você deve ter ouvido falar o seguinte, cara, você me gera a segunda via do boleto, né, que eu esqueci a data de pagar, você tira de mim os juros e multa porque eu esqueci e tal, aí você acaba cedendo, porque quer receber do cara, né, e às vezes esqueceu mesmo, Então, muita gente esquece de pagar ali o boleto, né? E o ITP, não, ele vai ajudar a resolver esse problema, né? Vai ajudar a resolver esse problema. Nós nunca ouvimos falar de uma associação que representa as empresas que oferecem TED, que oferece DOC, que oferece boleto bancário. O ITP tem uma associação que chama INIT, participa dela o Google Pay, né? E, enfim, são 11 associadas, né? Que das associadas ali, nós somos uma das mais ativas nesse tema. No relatório do Open Finance, que saiu em fevereiro, nós somos destaque desse relatório junto com XP, Bradesco e Sicredi, né? Então, uma fintech sendo destaque com grandes bancos, instituições financeiras em função do ITP, né? E nós queremos sim ser um dos maiores do país ali em volumetria de ITP. Hoje nós estamos também com o braço em São Paulo, fazemos parte da comunidade do InovaBra em São Paulo, né, do Bradesco. InovaBra é uma comunidade de inovação do Bradesco. Estamos muito empolgados com isso, participamos do Web Summit, né, que é o primeiro evento nosso internacional, participamos com stands no Rio, né? Pra gente foi fantástico o network ali, conhecer o Giovanni tava lá. O Giovanni Tessa. O Giovanni e Fernando Cardoso. Eu encontrei com eles lá. O Carlos Brinal também, um amigo meu, também tava. Bacana. Então foi bem muito bom. Nós estamos, assim, eu considero que nós estamos na melhor fase da empresa, né? Agora uma fase também de captando ali um investidor para a Série Z, que até então a gente estava investindo em tecnologia, agora nós vamos investir em marketing comercial, em vender, colocar cara no mercado, né? Nós temos, assim, eu falo sem sombra de dúvidas, tá?
Plataforma de banco digital White Label, nós temos a mais completa do país. Mais completa do país. Eu sou um cara assim, pé no chão. E ITP, né, nós estamos ali entre as maiores instituições do país e uma das primeiras com essa inovação, né? Então, quando você pega aí essa trajetória toda que eu contei, né, minha ali, de sempre estar buscando algo à frente, né? O ITP é a busca atual, mas já tem outras pílulas ali já prevendo que a gente vai estar no futuro de inovação. A parte de cripto, vocês abandonaram? Não, só não é o momento. Tá? Só não é o momento ainda. O mercado amadurecer um pouco mais ainda. A parte de regulação do mercado amadureceu. Tem grandes parceiros, amigos que têm empresas que operam já em cripto, estão abrindo escritório em Miami, né? Mas esperar amadurecer. O Real Digital vem trazer esse amadurecimento para o mercado, né? Nós estamos de olho no Real Digital. Fizemos um projeto em 2022 que entregamos para o Banco Central de Real Digital. Acreditamos que esse vai ser um futuro mesmo muito bom. E, cara, otimismo sempre, né? Empreendedor, cara, é isso. Eu sou pai de um garoto que vai fazer 16 anos, né? E de uma garotinha que vai fazer 3 anos, nossa, né? A diferença, né? Então, eu sou doido com criança, doido com filho. E isso vem tudo para facilitar também a vida para o empreendedor, né? Essas tecnologias que ele não tinha acesso à conta há um tempo atrás, hoje ele tem mais acesso, né? Hoje, a grande tendência, gente, por exemplo, quando você falou no início da nossa conversa dos desbancarizados, né? O Pix praticamente zerou isso, né? Hoje você vai lavar um carro com um tomador de carro de conta na rua, ele fala, não, me faça um Pix, né? Eu me passo o Pix. Eu já não ando com dinheiro no bolso há muito tempo. Nossa, né? Eu não sei. E já até passei alguns apertos, mas isso diminuiu, né? Por não dar com dinheiro. Mas, cara, hoje com o Pix, todo lugar que você vai, se o cartão não funciona, alguma coisa, você faz o Pix. Na comunidade tem muito disso ainda, cara. Na comunidade tem muito disso. Entendeu? Você vê quem tá no ambiente, você vê que o pessoal tudo é dinheiro, cara. Cara, lá na época que eu entrevistei o pessoal da comunidade, eles, sabe aquele negócio de guardar dinheiro no colchão? Eles guardam dinheiro no colchão, né? No armário tal e tudo mais, né? Até um dos parceiros, depois que eu quero te apresentar, o Paco falou que eles trabalham com dentista, né? Eles fazem um trabalho de consultoria financeira focado para atender dentista no Brasil todo. E o que acontece? O cara recebe dinheiro ali no consultório e leva para casa. Ele não dá entrada contábil e vai juntando. Tem cara que tem 500 mil, 700 mil, 1 milhão dentro de casa. Nossa Senhora. Só que não tem lastro. E como é que faz? Como é que você faz a mágica? Aí começa a pagar a empregada. Aí o cara Exatamente. Vai pagar empregado, vai pagar todo mundo com dinheiro. Não tem um lastro. Aí o cara quer comprar um apartamento, o cara quer comprar um carro, quer comprar uma fazenda. Como é que compra que você não tem lastro de dinheiro? E eu até perguntava nessas minhas entrevistas, falei assim, cara, é seguro dinheiro em casa, ficar guardado, alguém entrar, né? Enfim. Ele falou assim, não, é mais seguro que na rua, né? Então, lá dentro da comunidade, eles têm a segurança deles e tal, mais seguro que quando eles falam na rua, no meio nosso, né? Então, o dinheiro, gente, vocês viram que o Banco Central lançou uma inovação no cheque. Se perguntar para o meu filho, que tem 16 anos... O que é cheque, ele nem sabe. Um cara de 25 anos, você já viu uma folha de cheque, nem sabe o que é, bicho. Verdade. Né? Então, quando o Banco Central ele lançou agora que a pessoa vai poder colocar o nome social dela na folha de cheque, né? E o cheque, ele é muito usar médico e tal, usa muito ainda o cheque. O varejista, né? Principalmente de roupa, né? Ali no... Os sacoleiros, né? Vão comprar ali. Do Barro Preto ali ainda usa muito isso, né? Cheque pré-pago. Exatamente. Calção. Cheque calção. A gente acha que morreu, mas infelizmente ainda tem muito rodando ainda. Tem. Como eu falei, cara, o Banco Central ele não acaba com os mecanismos. Os mecanismos se acabam por si, né? Então, foi decretada há poucos dias aí a morte do DOC. Que pra mim já tinha morrido no tempo. Já era pra ter morrido, né? Porque acima de 40 centavos já vira TED, né? E o DOC demorando 48 horas para compensar, mais caro do que a TED, morreu. Faz né? sentido. E a TED hoje? A TED hoje também, 60% das transferências são feitas pelo Pix. Né? Para que você fazer uma TED, você faz um Pix. Né? Mas ainda é utilizado. Então, o boleto bancário é muito utilizado.
Mas o boleto bancário, gente, aumenta o número de fraude em 700% ao ano, fraude de boleto bancário. Qual a chance do boleto bancário ser substituído por um mecanismo, igual eu te falei, de ITP em pouco tempo, né? Quando o Pix foi lançado... O Pix foi lançado em que ano? 2020. E nós estamos em 2023, nem na metade de 2023. Tão né? pouco tempo... Querendo ou não, a tendência é eles sobretaxar de alguma forma. Por mais que seja uma coisa barata, mas sobretaxar o Pix. Como assim sobretaxar o Pix? Colocar uma taxa. Não, o Pix, na verdade, gente, ele já é cobrado. Já tem permissão para cobrar. Só que alguns bancos isentam, né, o Pix. Então, o Pix, pela regulação do Banco Central, não pode ser cobrado de pessoa física, o Pix, até 30 operações por mês. E operações que não sejam comerciais. Então, se você, pessoa física, mandou uma cobrança para alguém, é comercial, então o banco pode te cobrar, né? E pessoa jurídica, ele já é cobrado. Alguns bancos não cobram, mas obtêm uma receita de outra forma. O Pix, ele tem um custo, e ele não é um custo baixo. Então, quando as instituições ofertam Pix gratuito, elas estão pagando aquela conta. Né? Elas estão pagando aquela conta. Tá ganhando do outro lado. E no volume ali é muito dinheiro que acaba saindo. Então, o que os bancos fazem é uma ginástica, né? Eu pego o movimento, cara, eu ofereço outro produto pro cara que está dentro da minha plataforma, e aí ele vai pagar ali um ágio em cima do preço do produto, e aí vai me pagar a conta do Pix, né? É aquele negócio, existe almoço grátis. Quais são os seus principais clientes hoje? Hoje nós temos 13 bancos digitais na plataforma, tá? Por acordo que a gente tem com os clientes, a gente não fala o nome deles, porque eles usam a nossa plataforma como se fosse deles. Né? Então, vocês estão por trás da plataforma, vocês estão dentro da plataforma. Nós estamos dentro da plataforma. O que opera a plataforma deles somos nós. Mas nós temos, sim, eu posso falar de segmento de negócio. Né? Nós temos uma rede de farmácias, eles têm mais de 3.500 farmácias dentro da rede deles, que eles começaram a operação deles de uma forma bem legal. E eles ofertavam crédito para as farmácias, né? E a conta digital era necessária para facilitar esse crédito. Olha como a conta digital começa a resolver a dor. E aí eles resolveram assim, conseguiram, na época eles tinham 800 farmácias, conseguiram ampliar para 3.500 em função da conta digital, a facilitação dela. Que isso? Depois começam a ver o seguinte, cara, os funcionários da farmácia também precisam de crédito. Então começam a ofertar crédito para o funcionário da farmácia. E depois começaram a observar também que os clientes que compram o remédio da farmácia também precisam de crédito para comprar o medicamento. Então a conta digital começa a expandir e resolver uma dor daquele público. E aí você vê que esse cara, por exemplo, ele conhece bem o comportamento do público dele melhor do que um banco. E consegue rodar melhor a operação dentro do banco. Sim. Nós temos também cliente que oferece investimento, então tem a conta digital. Nós temos clientes que são dos militares. Eles têm um ecossistema enorme de produtos. Serviço, tem o Uber dos caras. Eu fui lá no Rio de Janeiro, nas vilas lá, conheci lá, cara, é um negócio muito legal. E aí tem uma conta digital dos militares ali, que não tem nome nenhum de militar, mas é para atender o comércio. Uhum. Temos a empresa que trabalha com a Associação de Proteção Veicular, que é uma área bem grande também. Eles são líderes do mercado, e a conta digital deles vem para resolver essa dor. É daqui de BH. Enfim, nós temos ali vários clientes com dores diferentes, né? Temos de movimentos, né, partidários ali também, já temos bancos digitais ali nessa parte, e de TP, né? Nós temos algumas empresas a parte de gambling, né? De apostas, né? De jogos que precisam de rodar a operação Pix. Nós temos clientes nessa plataforma. Nós temos um cluster do Uruguai, então tem uma empresa que representa várias empresas do Uruguai aqui no Brasil que precisam operar pagamentos, então eles plugaram com a gente nessa operação de TP. Temos aí um grande banco querendo fazer a operação deles de TP também com a gente, né? Legal. E por aí vai. Essa agenda sempre lotada. A agenda sempre lotada, então eu estou ficando uma parte do meu tempo em São Paulo, outra parte é daqui, né?
São Paulo as coisas acontecem, né? Eles falam que lugar de lenhador é floresta. Então, pô, tem que estar na floresta. Lá é o que acontece, ainda mais nesse mercado seu, né? São Paulo São Paulo é a terceira capital do mundo, né? Exatamente. A Faria Lima ali é conhecida principal da América Latina, né? Então as coisas acontecem. Em São Paulo as coisas acontecem de forma bem mais rápida. E nós vamos sobre ITP promover um evento em São Paulo, agora em junho, né? Vai ser um evento inédito, né, em junho, que nós vamos promover, para explicar realmente para a população, para os empreendedores, o que é o ITP, né? Você conversa com o gerente de banco, os caras não sabem ainda ITP, né? E nós vamos promover... A próxima pergunta que eu ia falar exatamente o que você acha da falta de educação financeira do brasileiro. Você acha que isso atrapalha muito no crescimento? De vocês tem mudado, que, querendo ou não, ainda tem que fazer esse trabalho ainda junto, né? Tem mudado muito. Melhorou muito, né? Eu falo que o Pix, ele vem levar a inserção financeira e as contas digitais para o brasileiro de uma forma assim, quem antes não tinha conta digital passou a ter, né? Embora tenha muitas pessoas ainda que não têm, né? As crianças, por exemplo, vou pegar o caso do meu filho, e tem vários outros cases que a gente tem da plataforma estudado sobre isso, né? Meu filho, por exemplo, cara, eu coloco um saldo para ele lá na conta dele, é uma conta pré-paga, não é crédito, ele não vai consumir crédito, não vai torrar dinheiro lá, nem nada, e ele faz o uso, né? Então ele tem um cartão internacional, ele foi fazer um passeio para fora, lá ele fez as compras dele com o cartão internacional, com o dinheiro dele que tinha na conta, e aí você vai promovendo educação financeira. Eu até brinquei com ele, falei assim, cara, como você conseguiu voltar com mais dinheiro do que você foi, né? É porque ele começa, ele faz algumas edições de vídeo nessas comunidades ali online, e aí os caras pagam para ele em dólar e tal, e aí ele vai enchendo a conta dele, né? Já aprendeu. Aí eu falei, o caminho bom para empreendedorismo surgindo aí, né? O banco na próxima não precisa nem de fazer o depósito. A conta já vai estar cheia. E, cara, ele vai aprendendo a lidar com o dinheiro dele, que né? Legal. Então, ele não me pede uma ajuda financeira. Eu vou depositando para ele guarda. De vez em quando ele comprou uma coisa lá que eu falo assim, nossa, que bacana, alguém te deu para ele comprou, né? E aí juntando o dinheiro que ele vai pegando da mãe, presente, vai ganhando e vai colocando ali na conta dele. Então, a educação financeira é para uma geração à frente, né? Essa geração atual ainda tem uma dificuldade, né, de educação financeira, de controlar os seus gastos, né, de não fazer um provisionamento no momento de crise, né? Mas eu acho que essa geração de agora, ela está mais preparada por isso. A educação financeira passou a ser uma coisa curricular, né? Sim. Essa geração de hoje, ela querendo ou não, ela é menos consumista do que a minha geração. A nossa geração. Ela anda de Uber, ela quer andar mais de bicicleta, quer andar mais de metrô, não quer ter carro, né, próprio, não quer tirar carteira. Eu com 16 anos era doido pra tirar carteira. A primeira coisa era tirar carteira. A primeira coisa era tirar 18 anos. Não, era doido, mas na hora que eu tirei carteira, comecei a dirigir de dia, eu falei, nossa, que estresse que é esse, cara, não vale a pena. E essa geração de pensa... matar, nossa, vontade de matar no trânsito. Eu falei, graças a Deus que eu parei de dirigir. Eu falei, nossa, minha carteira foi apreendida por pontuação estourada. Eu falei, não deixa, não vou nem renovar. Não vou nem renovar. Deixa do jeito que tá, que aí não tem problema, porque nosso trânsito tira qualquer um do céu. Não, e essa geração pensa justamente assim, né? Então ela quer praticidade, né? Hoje essa geração ela não está muito atrelada à compra pela marca, né? Na minha época tinha aquele negócio, a marca Company, OP, não sei o que, Vidbula, Pacalolo e tal. Cara, hoje você não vê os meninos. Tem assim, uma marca ali, outra que eles consomem, mas hoje as pessoas consomem mais por indicação. Se você chegar para mim e falar assim, Túlio, toma esse suco aqui, da fabricação do meu amigo, fala, né? Nichada. Que a gente vê com o desenvolvimento do marketing digital, né? As coisas estão muito, muito nichadas. Muito nichadas. Criou-se os influencers. Entendeu? Quem são? Todos nós que somos influencers. A gente esteve aqui com o Pedro Gazola semana passada, gravou. O vídeo dele deve sair na semana que vem, na segunda-feira. Mas hoje ele tem os principais influenciadores digitais do país. E eu até então nem conhecia. A tal do Enaldo. Aí eu fui estudar pra ver quem que é Enaldo. O cara tem 30 milhões de seguidores. Aí eu até então nunca tinha ouvido falar. E um poder de influência absurdo. Poder de influência absurdo. Mas é segmentado, né? Segmentado. Com certeza pra criança. Entendeu? Mas tem 30 milhões de seguidores. É gente demais. Isso no YouTube.
Aí você vai pro Instagram do cara, mais 7 milhões. Como que o cara desse não tem influência? Entendeu? Aí tem o Gustavo Tubarão, mesma coisa, 10 milhões de seguidores. Gustavo Tubarão, eu também... Gustavo Tubarão. Aí já conta a história de vida dele no interior, assim... Cara, eu nunca tinha ouvido falar. O Amendoim que eu tinha ouvido falar, que é aquele menino que vai fazer o papel de Chico Bento, que é engraçadíssimo. Entendeu? Mas assim, aí você vê que hoje os segmentos são muito nichados, tem segmento pra tudo. E às vezes a gente vê só o mundo que a gente vive, né? Tem assunto pra tudo, cara. Tem assunto pra tudo. E... Hoje você pode escolher ver o que você quer. A própria televisão, né? A gente só tinha TV aberta e assistia o que o pessoal socava na gente. Hoje não. Cara, essa geração hoje não é TV a cabo. É streamer, né? Então, porque eu vou lá, assisto o que eu quero no horário que eu quero. E se eu quiser parar ali e voltar depois, eu gosto de futebol, filme. Eu não sei nem o que tá acontecendo, Renato. Que você viu o jornal, cara? Eu também... Parei de assistir jornal, é só coisa ruim, cara. As coisas boas ninguém mostra, só mostra as coisas ruins. E as coisas ruins, quando a gente fica sabendo da notícia, não faz falta na nossa vida, né? Aí você fala assim, pô, tá acontecendo isso na economia? Não, hein? Pegaram o cara ali, cara... Aí tem que ter foco, né, cara? Tem que ter bastante foco e eu acredito que o Brasil, cara, ele tá na crista da onda em relação à parte financeira. Hoje o Pix, ele é o segundo meio de pagamento mais utilizado no mundo. O Pix é uma inovação brasileira? O Pix, ele foi um estudo, pagamento instantâneo, né? Ele foi um estudo feito pelo Banco Central em vários países. Primeira adoção ali de modelo foi na Índia, né? Então, a Índia tinha 8% da população bancarizada. Olha só a Índia, 8% da população 8%. Bancarizada. Quando eles implantaram o Pix da Índia, né, o pagamento instantâneo, isso foi para quase 80% de bancarização. Imagina um país do tamanho da Índia. De 8% pular para 80%. Um país que tem uma população de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. 6 vezes o tamanho do Brasil. Então, e o Pix do Brasil, ele é uma evolução desses estudos todos, né? O México, ele tem um sistema financeiro muito parecido com a gente e uma desbancarização maior do que a do Brasil, né? Então, 50% da população desbancarizada, aqui tinha 50, 60 milhões de pessoas. Lá era 50% de população desbancarizada. O Nubank foi pro México, né? O Nubank hoje está com 80 milhões de clientes e uma grande parte vem ali, inclusive, do México. Apesar de ter uma população, de certa forma, percentual grande, né, de desbancarizado, muita gente tem a visão que o Brasil não é tecnológico, mas nesse segmento financeiro o Brasil está entre aí talvez os 5 principais países. Então coloca até o seguinte, primeiro, né? Olha só, todo mundo fala que o Open Finance começou na Inglaterra, era o modelo melhor da Inglaterra, o Open Finance do Brasil superou o modelo inglês. A inovação do ITP dentro do Open Finance colocou a gente num patamar diferente. O mercado financeiro brasileiro é muito desenvolvido. O que tem que acabar, acho que é esse poder de barganha que, querendo ou não, os bancos grandes têm, né? Os principais bancos, né? Ainda isso deve acabar ainda. Tirou muito, né, do poder, né? Eles estão perdendo aos poucos e acho que se eles não mudarem, né? Isso vai acabar. Cara, e assim, os bancos tiveram uma resistência com a entrada das fintechs, né? Mas depois vai mudar o mundo deles, tá mudando. Eu lembro de uma palestra que eu assisti que eu ri pra caramba da foto, né? Era um homem abraçado com um leão. O leão era os bancos e o homem era a fintech, né? E tipo assim, tem que se relacionar os dois. Agora o mercado tem que relacionar os dois, né? O leão, em qualquer momento, queria comer a fintech, mas a fintech ali abraçando o leão, né? Andando juntos. Então, abriu uma oportunidade muito grande e a inovação financeira, eu falo que o Banco Central, gente, tem que bater palma para o Banco Central, o jeito que o Banco Central trabalha. Ele tem um pensamento de startup. Ele lançou o Pix, na época que foi lançado o Pix, muita gente falou para mim assim, Túlio, não vai dar certo porque é do governo, o governo começa as coisas e param, é superfaturado, não sei o quê. Cara... Banco Central, a independência dele mostra muito essa força. As fintechs, elas são muito gratas ao perfil do Banco Central, né? O Banco Central peitou os grandes bancos e trouxe a fintech para a pauta, né? Graças a Deus, sim, ele foi, de certa forma, ele tratou o negócio sem política, né? Olhou que era melhor para o mercado. É melhor para o mercado. Normalmente, infelizmente, tem um lado político que eles olham.
No evento da Febraban, no passado, né, o evento a palestra de encerramento foi com o presidente do Banco Central. Mercado financeiro é terno, gravata, Faria Lima, dos caras engomadinhos e tal. Chega o presidente do Banco Central só com paletó lá e falando como se fosse uma startup, né, com todo mundo, né? E a visão muito clara, gente. Eu convido todo mundo a conhecer no Banco Central. Tem um projeto que chama Cidadania Financeira, que tem alguns pilares do Banco Central para ele promover a cidadania financeira. E tudo que ele faz, ele está seguindo esse manual. E foi feita uma pesquisa. E ele usou como parâmetro da pesquisa países em desenvolvimento, tal como o Brasil, né? Foi analisar as situações econômicas de cada país para desenvolver a cidadania financeira, né? Então está lá disponível, aberto no site do Banco Central, e a gente vê esses movimentos de Pix, Open Finance, tudo acontecendo, porque está seguindo uma cartilha ali que foi muito bem desenvolvida. Show de bola. Tulião, o que você quer deixar de recado aí pro pessoal de casa? Cara, assisti esse documentário da Apple TV sobre esse ator americano lá eu não lembro, infelizmente, o nome lá, que o cara que fez o De Volta pro Futuro, que ele conta uma história de vida bem bacana, que é uma história de vida que as pessoas passam por ela, mas o empreendedor passa por essa história também, né? Uhum. Empreender não é fácil, mas é bem gratificante quando você faz o que você gosta, né? Então, eu sou entusiasta dessa área de meio de pagamento. Então, muita gente fala assim, você trabalha quase 24 horas. Cara, eu gosto disso aqui. Eu amo, né? Então, eu estudo, né? Então, todos os dias eu tiro ali ainda 1, 2 horas para estudar sobre o que tem desse mercado. Então a gente trabalha muito, fica cansado, é óbvio. Mas, cara, a gente arruma energia lá do fundo. Quando o resultado vem, a alegria vem junto. Vem junto. E sempre vem. Sempre vem. Obrigadão. Obrigado também. Oportunidade, ter estendido um pouco aí do seu tempo. Que isso. Que eu sei que a agenda é corrida, né? Obrigadão mesmo. Vou ficar te devendo aí o brinde da Romanel, que essa semana eu fiquei gripado, não deu tempo de passar lá. Nada, fica... Mas é até bom que a gente marca a reunião e eu te levo pessoalmente. Boa, melhor. Tá, gostaria de agradecer aí o pessoal de casa aí. Antes da gente fechar aí, agradecer nossos patrocinadores, Romanel, Tem Pra Você, Shotme, Lima Lab e Estúdio 09. Adrianão, até a próxima. Obrigado, Renato. Fiquem todos com Deus aí. Obrigado.